Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Riqueza, fama, luxo e poder. Vestidos caros, visitas aos lugares mais requisitados do planeta, flashes com celebridades e destaque nas capas das principais revistas ao redor do mundo. Afinal de contas, quem não gostaria de ter uma vida assim, como é a da primeira-dama dos Estados Unidos? Acontece que a realidade não é tão fácil assim quanto parece. E a vida da esposa do homem mais poderoso de todo mundo é cercada de muita cobrança e nenhuma privacidade. Mas será que sempre foi assim? Será que existe alguma lei ou algum parágrafo na Constituição que estabelece regulamentações ao cargo de primeira-dama dos Estados Unidos? E quais foram as primeiras damas que mais se destacaram ao longo da história norte-americana? Pois já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, enquanto eu vou respondendo essas perguntas para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o posto de primeira-dama não é um cargo oficial, portanto é desprovido de qualquer regulamentação, mas ao mesmo tempo é repleto de obrigações informais e cobranças baseadas em expectativas socialmente construídas. E justamente por ser um posto que geralmente é desempenhado pela esposa do presidente, trata-se de uma posição que está constantemente em transformação à medida em que o próprio papel social da mulher e da esposa também vão se transformando e ganhando novos significados na sociedade ocidental. Porém, de maneira geral, a gente pode dizer que o trabalho da primeira-dama dos Estados Unidos resume-se ao da anfitriã oficial da nação, com um escritório e equipes que ficam dentro da Casa Branca, a obrigação de exercer funções que requerem um alto padrão de exigência, sem qualquer tipo de remuneração e com um padrão de julgamento extremamente elevado por parte da mídia. Em seu artigo intitulado Photos, Media Darling or Monster, Sandra Combs lembra de um momento da trajetória de Michelle Obama como primeira-dama em que a Fox News fez uma matéria perguntando se o novo filme do Muppets em 2011 era um filme comunista. Só que na foto da chamada aparecia a imagem da Michelle Obama recebendo os personagens de Muppets. No entanto, esse episódio se referia ao dia da montagem da árvore de Natal, que acontece todo dia 1º de dezembro, lá na Casa Branca, ou seja, uma coisa que não tinha nada a ver com o lançamento do filme. Além disso, em outras oportunidades, Michelle também foi criticada por preferir roupas sem mangas e por comer um hambúrguer em público ao mesmo tempo em que promovia uma campanha nacional contra a obesidade infantil, em que incentivava as crianças a praticarem exercícios. E olha que esse julgamento não escolhe partido não. Nancy Reagan foi questionada por conta de suas conexões com Hollywood, os seus vestidos desenhados por estilistas famosos, bem como as consultas à astrologia que ela fazia. Barbara Bush, por sua vez, era conhecida por conta do seu cabelo branco e de colares de pérolas que davam a ela, segundo a imprensa, um ar de primeira-dama muito vovó. Agora, se o papel da primeira-dama está sujeito aos julgamentos de uma sociedade machista como a nossa e as expectativas difundidas pela imprensa que as estabelecem como espelho para uma geração de mulheres e donas de casa espalhadas pela América, nós podemos dizer que muitas delas souberam usar tais exigências a seu favor e acabaram por se tornar pessoas extremamente influentes na história dos Estados Unidos. Pois então vamos dar uma olhada em alguns exemplos para a gente ver como é que isso se estabeleceu. A primeira-dama a se tornar uma referência para o posto de companheira do presidente foi sem dúvida nenhuma a Dolly Madison, ainda no início do século XIX. Na realidade, antes mesmo do seu marido se tornar o 4º presidente dos Estados Unidos em 1809, ela já desempenhava essa função. Afinal de contas, Thomas Jefferson, o antecessor de Madison, não tinha esposa, e quem era reconhecida como a primeira-dama neste caso era a sua filha Martha Jefferson, que ainda era muito jovem e havia se casado recentemente. Aliás, Martha foi a primeira-dama a ter um filho dentro da Casa Branca. E nessa mesma época, o James Madison era o então secretário de Estado na administração do Thomas
Jefferson, e por conta disso, a Dolly Madison acabou exercendo esse papel de organizar a vida social e as recepções na Casa Branca, principalmente quando a Martha estava indisponível. Porém, quando ela se transformou de fato na primeira-dama dos Estados Unidos, ela foi a primeira a organizar um baile de inauguração, sendo bastante famosa por suas recepções marcadas por novidades culinárias e muita elegância. E não é só por conta dessa parte mais socialite que ela marcou o seu tempo e se transformou numa referência para sua geração. Durante a Guerra de 1812 contra os ingleses, a Casa Branca foi vítima de um ataque que a destruiu quase que por completo. Porém, enquanto o prédio ardia em chamas, Dolly Madison conduziu os funcionários em segurança para fora do prédio e garantiu que boa parte do acervo histórico da Casa Branca fosse resguardado. E foi ela também a primeira-dama a se dedicar a causas sociais, como a construção de abrigos para crianças órfãs. E foi por isso que quando ela faleceu em 1849, que o Zachary Taylor, que era então o presidente dos Estados Unidos, declarou que ela jamais seria esquecida porque ela foi a nossa verdadeira primeira-dama por meio século. Esse modelo representado por Dolly e pelo qual as outras primeiras damas seriam julgadas, atravessaria quase 100 anos até encontrar em Eleanor Roosevelt uma nova fonte de inspiração. A esposa de Franklin Delano Roosevelt não se limitou ao papel social de dona de casa ou aos trabalhos de caridade e assistência social. Durante o período da Grande Depressão e ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial, Eleanor desempenhou um posto de liderança, especialmente em causas relacionadas aos direitos humanos, aos direitos das mulheres e à diplomacia. Por conta disso, ela seguiu sendo uma figura pública de extrema importância na vida dos Estados Unidos, mesmo depois da morte de seu marido e de seu afastamento da posição de primeira-dama. Em 1946, ela foi a primeira representante dos Estados Unidos na Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos, da qual ela também seria presidente. E já em 1961, ela seria a primeira presidente da Comissão Presidencial sobre o Status da Mulher. E neste mesmo ano, em 1961, a primeira-dama dos Estados Unidos era a Jacqueline Kennedy, ou Jackie Kennedy para os íntimos, que ocuparia este cargo até novembro de 1963, quando seu marido, o John Kennedy, foi assassinado. Apesar do pouco tempo que ela ficou na Casa Branca, a gente pode dizer que ela também marcou a sua passagem por lá, justamente porque ela acabou atribuindo ao seu papel uma característica mais midiática e atualizou o posto de primeira-dama à era da televisão e da sociedade de consumo em massa. Claro, o fato dela ser muito jovem e muito bonita ajudou nessa fetichização do papel da primeira-dama. Afinal de contas, agora a primeira-dama vendia jornal e era uma imagem constante nas capas de revista. O vestido da primeira-dama, o perfume da primeira-dama, seus hobbies, suas dietas, todo mundo queria saber o que ela fazia ou consumia. Porém, a primeira-dama que de fato inaugurou o modelo atual de primeira-dama foi a Betty Ford. E por quê? Bom, entre outras coisas, ela foi a primeira-dama que era divorciada, ou seja, neste ponto ela já se apresentava como alguém fora dos padrões esperados para a função naquela época. Além disso, ela transformou problemas de sua vida pessoal em causas nacionais, empunhando bandeiras que seriam reconhecidas e seguidas por várias pessoas em seu tempo. Seu câncer de mama é um ótimo exemplo disso. Ao invés de esconder essa informação da opinião pública, ela expôs esse fato à imprensa e liderou uma campanha em prol do autoexame e das consultas regulares aos médicos para o cuidado da saúde. E talvez não seja exagero dizer que ela deixou um legado muito mais importante do que o seu próprio marido. O último nome que merece o nosso destaque é o da Hillary Clinton. Afinal de contas, durante o período em que ela esteve na Casa Branca, ela sempre foi vista como alguém que exercia um papel de coparticipação nas decisões de seu marido. Além disso, ela foi a primeira a ter uma atuação política em cargos oficiais eletivos, como senadora por Nova York e secretária de Estado na gestão do Barack Obama. Claro,
Tudo isso depois de ter deixado a sua posição de primeira-dama. Além dos nomes que eu mencionei aqui, vale uma menção honrosa para Edith Wilson, a segunda esposa de Woodrow Wilson e que foi a primeira-dama dos Estados Unidos entre 1915 e 1921. E por que eu tô trazendo o nome dela aqui? Porque após o seu marido ter sofrido um derrame em 1919, ela acabou por exercer o papel de presidente de fato, decidindo quais reuniões o seu marido participaria, quem teria acesso a ele e quais temas seriam debatidos. Porém, eu confesso que a minha primeira-dama preferida é a Abigail Adams, a segunda primeira-dama dos Estados Unidos, a primeira a morar na Casa Branca e aquela que não tinha medo de mandar Thomas Jefferson procurar a sua turma, se é que vocês me entendem. Mas eu estou guardando um vídeo especial sobre ela para o momento certo. Aguardem e confiem. E vocês acham que faltou alguém nessa lista? Vocês acham que a vida da primeira-dama é difícil ou é fácil? Eu não sei o que vocês vão responder, mas dizem que a vida da primeira-dama é tão concorrida e desgastante que a própria Melania Trump tem um batalhão de sósias que vão aos eventos sociais no lugar dela. Será? De qualquer maneira, eu quero mandar um beijo especial para minha mãe, a dona Sônia, que foi quem pediu para que eu fizesse um vídeo sobre as primeiras damas dos Estados Unidos. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.